Capítulo 2125 Fortaleza do Castelo, Parte 1. Vendigos e Banshee não morreriam asfixiados só porque seus pulmões foram destruídos. No entanto, até que seus órgãos internos se regenerassem, eles não seriam capazes de usar as respectivas habilidades de linhagem que exigiam sua voz. O calor da explosão solar restaurou a força dos híbridos que, em vez disso, não tiveram problemas com o ar escaldante. No momento em que o feitiço de gravidade de nível 1 de Quelha, peso da pena, permitiu que eles ficassem de pé, Shenagrosh e Kigan desencadearam, respectivamente, os feitiços de nível 5 do caos, tempestade de inundação e fone uivante. O primeiro gerou uma onda de caos que se moveu com a velocidade de um trem de carga, enchendo o corredor e transformando os Banshees em nada. Este último conjurou uma saraivada de balas pretas que perfurou os vendigos e os crivou com mais buracos do que queijo suíço até que se transformaram em várias pilhas de cinzas. Um vendigo poderia sobreviver mesmo sem coração ou cérebro e regenerar qualquer parte do corpo com facilidade, com tempo e nutrição. Seu único ponto fraco era um pedaço da primeira pessoa que eles canibalizaram após sua transformação, que permaneceria para sempre indigerido em seus intestinos. Você está bem? Quelha perguntou enquanto destruía os pontos focais da matriz gravitacional que ainda prendia seus companheiros. O peso da pena apenas aliviou a gravidade o suficiente para permitir que eles se movessem, não para fazê-lo rapidamente. Estou ótimo. O núcleo Troll de Shenagrosh não concedeu a ela poderes chamativos como os de um valor, mas suas habilidades regenerativas eram incomparáveis. Pequenos tentáculos de carne coletaram e remontaram as peças que faltavam em seu corpo antes que o cavaleiro terminasse a matriz. Fale por você mesmo, Kigan respondeu. Preciso descansar um pouco. Seu corpo pegou fogo quando ele ativou sua habilidade de linhagem da Fênix, Chamas do Renascimento. Isso lhe permitiu converter mana em matéria que ele poderia usar para curar qualquer ferimento e até mesmo regenerar órgãos inteiros em um instante. Ao contrário dos feitiços de cura, Chamas do Renascimento não precisava de nutrientes nem drenava a resistência ou sobrecarregava a força vital de seu usuário. A nossa posição já foi exposta e não podemos perder um único segundo. Quelha já havia usado o revigoramento diversas vezes e odiava consumir mais para outra pessoa, mas não tinha escolha. Ela levou apenas algumas respirações para restaurar a mana perdida de Kigan. Eu quis dizer apenas um momento de se alimentar dos encantos da fortaleza, mas isso também funciona. Obrigado, garoto. O quê? Você realmente consegue fazer isso? Quelha perguntou surpresa. Sim. As abominações podem se alimentar do elemento luz e da energia mundial, incluindo aquela que flui dentro de qualquer encantamento. Shenagrosh sentiu. Um lugar como este é um banquete para nós. A verdadeira questão é, como tantos mortos-vivos podem viver aqui sem um suprimento regular de comida? Vendigos são canibais enquanto Banshees. Ela olhou para dentro das portas agora abertas e encontrou sua resposta. Eles se abriam para grandes salas com mais de 30 metros de comprimento e 50 metros de largura, cheias de cápsulas verticais contendo pessoas de todas as raças, sexos e idades. Os dispositivos médicos mantiveram as vítimas vivas, alimentaram-nas e regeneraram as suas feridas. As cápsulas foram preenchidas com nutrientes suficientes para durar meses antes de precisarem ser recarregados. Eles ofereceram aos mortos-vivos a possibilidade de comer o quanto quisessem, desde que deixassem suas vítimas vivas e lhes deram o tempo necessário para se recuperarem. A sala de onde os vendigos saíram estava cheia de pessoas sem um ou mais membros que estavam se regenerando lentamente. A fortaleza não foi chamada de Palácio do Prazer pelo que o Rei Morto fazia dentro de suas muralhas, mas pelo serviço que oferecia. Para Quelha, era um lugar de pesadelo onde as pessoas eram cultivadas, mas para os mortos-vivos, era apenas um restaurante 5 estrelas onde você pode comer à vontade. Eles precisavam capturar um número limitado de presas dotadas de mana para se alimentar delas e aumentar enormemente o poder de seus núcleos sanguíneos em um curto espaço de tempo. Parece que mais do que cair numa armadilha, simplesmente tivemos o azar de interromper o jantar, Kigan disse enquanto Quelha vomitava.
Nem todos os mendigos conseguiram terminar a refeição e a sala estava cheia de sobras que ainda precisavam ser limpas. Não podemos libertá-los? Ela perguntou. Não há tempo para isso. Depois de terminarmos nossa missão, só precisamos informar Mila e ela fará o resto. Dusk respondeu. O grupo retomou seu avanço, mas desta vez eles aprenderam a lição e lançaram feitiços de detecção de matriz em intervalos regulares. Sempre que avistavam uma armadilha, uma explosão bem posicionada de chamas de origem enfraquecia as formações adormecidas o suficiente para que Dusk as desativasse. Entre sua experiência e as informações coletadas pelos tribunais mortos-vivos enquanto pesquisava os palácios secretos de Orpal, ele levou segundos para destruir as matrizes mais complexas sem acionar qualquer medida de segurança. Contrariamente às suas expectativas, ninguém tentou detê-los. Sempre que encontravam uma nova porta, descobriam-na aberta e não havia ninguém lá dentro, exceto os prisioneiros inconscientes. O grupo chegou rapidamente à torre no pátio principal no coração do castelo, encontrando várias surpresas à sua espera. O local foi decorado com bom gosto para se assemelhar à sala de estar de uma antiga casa nobre. As mesas e cadeiras foram trabalhadas com maestria, os tapetes eram feitos dos materiais mais macios e finos que o dinheiro podia pagar, e cada obra de arte era uma obra-prima original perdida no tempo ou uma réplica perfeita. Os olhos de Kelia se arregalaram de surpresa ao reconhecer algumas pinturas idênticas às do escritório de Mila e que até traziam uma imitação perfeita do rabisco que Leigain chamava de sua assinatura. Lustres de cristal pendiam até o teto, mas em vez de usar óleo, velas ou cristais mágicos para iluminar o local, eles usavam pedras do sol que supostamente eram exclusivas das terras eclipsadas. Os cristais mágicos espalharam uma luz amarela que também transportava calor e até permitia o crescimento das plantas. Eles foram uma das obras-primas do primeiro vampiro, uma invenção nascida da necessidade de permitir que seus companheiros mortos-vivos experimentassem a melhor coisa depois da luz do sol sem morrer no processo. Tenho que me desculpar pela recepção rude de antes, Mestre Dusk. Uma voz disse, fazendo com que todos saíssem de seus devaneios. Mas como você sabe, qualquer um pode assumir sua aparência, e dada a sua notória antipatia pela abominação, presumimos que estávamos lidando com um impostor. A voz pertencia a um homem aparentemente com quase 40 anos, cerca de 1,76 metros de altura, vestindo um uniforme preto sobre uma camisa branca. Ele tinha cabelos pretos grisalhos, olhos azuis claros e uma barba bem cuidada. Ele fez uma reverência profunda ao sol vermelho que foi completamente ignorado. Eu acreditaria em você se você tivesse vindo na entrada e me pedido desculpas depois que me livrei de seus cães de guarda. A voz de Dusk parecia irritada. Em vez disso, tive que andar até aqui e perder muito tempo lidando com o que minha irmãzinha estúpida chama de armadilhas. O mordomo ignorou a grosseria do convidado para com ele, mas seu olho direito se contraiu de aborrecimento quando seu mestre foi insultado. Peço desculpas novamente, mas recebi instruções claras de não deixar ninguém entrar até confirmar sua identidade. Afinal, não foi você quem se livrou de nossos leais guardas, mas de seus servos. Sua tentativa de retribuir o favor falhou, já que tanto Dusk quanto os híbridos não mostraram reação. Capítulo 2126 Fortaleza do Castelo, Parte 2. A razão pela qual você conseguiu desarmar as matrizes tão rapidamente é que o mestre Orpal deixou algumas falhas que apenas seus irmãos poderiam encontrar. Depois de testemunhar sua explosão solar e seu domínio sobre a magia, não tivemos mais dúvidas sobre sua identidade e deixamos você chegar aqui desimpedido. O mordomo disse. Primeiro, aquele desprezível não é meu irmão. Dá-me na edição. Dusk disse com um grunhido. Em segundo lugar, isso soa como uma das desculpas que apenas alguém tão patético como meu usaria para encobrir sua incompetência. Isso é muito rude, Jim. O mordomo abriu a boca para falar e um gancho a fechou, fazendo bater contra a parede. Eu não me importo com o que você pensa. Me fazer quebrar suas defesas foi muito rude. Me forçar a lidar com um bando de idiotas glutões foi rude. Até falar com você está abaixo de mim, escravo.
Agora, onde está meu povo? O antigo vampiro mostrou suas presas por um instante, indignado, antes que o segundo punho o derrubasse ainda mais fundo na parede. Se ao menos o rei morto estivesse aqui, eu nunca teria que sofrer tal humilhação, ele pensou. Mas com as cortes dos mortos-vivos, a rainha louca e aquela maldita organização nos caçando, não posso me dar ao luxo de adicionar outro inimigo à lista. Para um mordomo, Dusk parecia estar em posse de toda a sua força, mas apenas graças aos feitiços de aprimoramento físico da armadura do escorpião. Sem isso, o poder e a massa de Quelia não seriam suficientes para fazê-lo virar a cabeça. De quem você está falando? De que pessoas? Ele disse com um olhar perplexo no rosto. Não se faça de bobo comigo. O sol vermelho agarrou o vampiro pelo pescoço, libertando-o da parede e jogando-o no chão como um saco de roupas sujas. Enquanto minha mãe me manteve preso para me ensinar uma lição, vários anciões da corte do Dusk desapareceram. Com toda a bagunça que Night e Trude fizeram na sociedade dos mortos-vivos, demorei um pouco para descobrir que meus seguidores foram levados por seu amado rei morto. Estou aqui para levá-los de volta. Quem são eles e por que Sua Majestade os levou? O mordomo não tinha ideia do que Dusk estava falando porque toda a história foi inventada. Você quer mesmo que eu liste centenas de nomes? Firebrand, cutucando o coração do vampiro, enfatizou o aborrecimento do cavaleiro. Quanto ao motivo, pergunte ao seu mestre na próxima vez que o vir. Não sei nem me importo. Os lábios do mordomo se curvaram em um pequeno sorriso enquanto ele suspirava interiormente de alívio. Parece que o chamado mais sábio entre os cavaleiros não é nada sábio. Ele deve ter sido libertado recentemente de Baba Yaga e não se preocupou em investigar o propósito desta instalação. Se Dusk quer apenas alguns de seus subordinados, eu só tenho que entregá-los a ele para mandá-lo embora. O conhecimento sobre o Grifo Dourado é a única moeda de troca que nos resta com a Rainha Louca e a única chance que temos de libertar Sua Majestade caso as negociações fracassem. O mordomo pensou. Farei tudo ao meu alcance para ajudá-lo, meu senhor. Ele realmente disse, fazendo uma profunda reverência ao sol vermelho. Vou reunir as pessoas da corte do Dusk e reuni-las aqui em pouco tempo. Você me considera um idiota? O cavaleiro respondeu com um olhar gelado. Por que eu deveria confiar em você? Pelo que sei, você pode simplesmente me trazer aqueles que você já conseguiu obter informações e manter os outros prisioneiros. Você me fará um tour por este lugar e eu garantirei que seu querido mestre não tire apenas os mais velhos de mim. Alguns dos meus artefatos também desapareceram e eu não ficaria surpreso em encontrá-los aqui. O mordomo cerrou os dentes, sabendo que Dusk estava certo. Depois de se tornar o único governante das cortes dos mortos-vivos, Orpal e Night invadiram os tesouros de seu irmão. Alguns dos itens roubados estavam em exposição aberta, enquanto outros eram mantidos no quarto do rei morto. Dusk fez algumas suposições malucas para ter o pretexto de dar uma olhada no Palácio do Prazer, mas todas foram baseadas em seu conhecimento sobre o comportamento de Night. Não podemos chegar a um acordo. O mordomo lambeu os lábios nervosamente, com medo da ira do cavaleiro. O mestre vai me esfolar vivo se eu deixar você entrar em seus aposentos privados. Um acordo parece bom. Crepúsculo assentiu. O meu acordo é o seguinte. Ou você me mostra tudo ou eu destruo este lugar e vasculho os escombros. Com um estalar de dedos, os híbridos começaram a conjurar grandes quantidades de mana enquanto respiravam fundo até que seus corpos explodissem com feitiços e chamas de origem. O poder que eles emitiam era tão grande que até o antigo vampiro se sentia como uma criança encontrando uma férias durante a noite. Além disso, o fogo místico que enchia a sala era tão forte que as matrizes próximas começaram a se desfazer, disparando vários alarmes ao mesmo tempo. Isso não é um acordo, mas um ultimato. O mordomo choramingou. Você está errado, é a única forma de misericórdia que vou lhe oferecer hoje. Aceitar ou recusar depende de você. Dusk acendeu sua armadura, dando a impressão de que ele ainda tinha acesso às chamas de origem. O vampiro se viu engolindo, embora seu corpo morto-vivo não precisasse disso. Você é muito compassivo.
Por favor, siga-me. O Sol Vermelho seguiu o mordomo pela fortaleza do castelo, usando visão de vida o tempo todo e até mesmo revigoramento sempre que suspeitava que algo estava errado. O resto do Palácio do Prazer era tão ricamente decorado quanto o corredor, fazendo que ele a suspirar de espanto cada vez que entraram em uma nova sala. As camas de do céu tinham lençóis feitos da mais fina seda, os guarda-roupas estavam repletos de roupas bordadas com joias de todos os tamanhos e até as mesinhas de cama eram magistralmente incrustadas com cenas dos mitos mais renovados de Mogar. Dusk contou pelo menos mais 6 escolhidos e vários mortos-vivos de todas as raças. Contrariamente às suas expectativas, apenas metade dos habitantes do Palácio do Prazer eram mulheres e nenhuma delas parecia assustada. O Sol Vermelho coletou tantos artefatos que ele reconheceu como seus quanto os membros de sua corte, fazendo-lhes perguntas sobre seu bem-estar apenas para manter seu disfarce intacto. No entanto, nenhum dos que conheceu tinha idade suficiente para ter vivido na época de Arthur nem era conhecido pelo seu conhecimento de história. O mordomo tentou conversar um pouco com Shenagrosh e Kigan, esperando que os servos deixassem escapar os planos de seu mestre para o futuro. Ele queria libertar Urpal e Dusk era um aliado tão valioso quanto um inimigo terrível, especialmente agora que ele tinha criaturas tão poderosas sob seu controle. Prazer em conhecê-lo. Meu nome é Lorian Cider. Ele disse com uma pequena reverência. O que você está fazendo com um cavaleiro? Achei que vocês, híbridos, pertenciam à organização. Nós pertencemos. Kigan respondeu, procurando informações também. Mas o mestre não cumpriu suas promessas sobre consertar nossos corpos, então juramos lealdade a Dusk. Ele é o maior especialista em forças vitais. Se ele não pode nos ajudar, ninguém pode. E você? Continua no próximo vídeo.